Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando hoje o nosso primeiro programa Estudando Marcel Benedetti. Quero agradecer imensamente a vocês que a partir de hoje estão nos acompanhando aqui nos nossos programas semanais. É uma honra poder falar do nosso querido irmão Marcel Benedetti, ele que foi um inspirador do nosso trabalho no Jefa Sorocaba, o Grupo Espírita Francisco de Assis, trabalho de assistência espiritual aos animais, que realizamos desde 2013. Infelizmente eu não tive a honra de conhecer Marcel Benedetti enquanto ele estava encarnado, mas conheci toda a sua obra, todo o seu legado, e isso é de uma responsabilidade gigantesca para todos nós, falarmos sobre a espiritualidade dos animais e saber que tudo começou com o nosso querido irmão Marcel Benedetti, pelo menos o trabalho de assistência espiritual aos animais em casas espíritas. O Marcel foi o idealizador desse trabalho e nós tentamos seguir minimamente aquilo que ele nos deixou como legado. Bom, nós vamos iniciar esses nossos programas, né? O programa Estudando Marcel Benedetti, com uma obra muito simples e que infelizmente ela não é mais editada, que é esse livro aqui, Animais, Tudo o que Você Precisa Saber. Essa obra foi inicialmente publicada em 2009, nós estamos utilizando a segunda edição desse livro, que é de 2010, e pelo que eu fiquei sabendo, né, dos revendedores de livros espíritas, esse livro deixou de ser editado em 2013, talvez pela baixa procura, né? E até porque tem outros livros também do Marcel Benedetti, que também falam sobre a espiritualidade dos animais, mas eu achei esse livro muito interessante, pois ele é um livro muito simples, muito didático, e tenho certeza que a gente vai conseguir extrair daqui informações fantásticas para o nosso aprendizado em relação aos nossos irmãos animais. Então convido a vocês para nos acompanharem aqui toda semana no programa Estudando Marcel Benedetti. Esse é um livro de perguntas e respostas, né? Então tem sempre uma pergunta, os comentários do Marcel e algum trecho de uma obra básica ou de algum outro companheiro espírita que fala a respeito sobre o assunto proposto. Então vamos, como se diz, começar do começo. Vamos ler a primeira questão do livro Animais, Tudo o que Você Precisa Saber. A pergunta é: às vezes o meu cachorro olha para mim fixamente como se estivesse me estudando, o que me incomoda. Há uma explicação para isso? Essa é uma pergunta que foi feita para o Marcel Benedetti. Tá? E aí vem a resposta do nosso querido irmão. É difícil dizer o porquê desse comportamento, mas talvez tenha alguma relação com o fato de os animais serem capazes de ler, entre aspas, os nossos pensamentos e poderem nos observar enquanto fazem a sua leitura telepática. Ernesto Bozano já aventava a possibilidade dos animais serem capazes de reconhecer os nossos pensamentos pela telepatia. E mais recentemente, outro cientista conseguiu provar essa tese. Adriana Rezende, uma jornalista da agência Folha, em entrevista com o biólogo inglês Rupert Sheldrake, esse que está na foto aí que vocês estão vendo, nos informou que os animais podem se comunicar com as pessoas. Segundo ele, os laços afetivos que unem os cães e gatos aos seus donos criam o canal para essa comunicação telepática. É essa a tese dos campos mórficos que Sheldrake defende em seu livro Dogs That Know When Their Owners Are Coming Home, que na tradução em português seria Cães que Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando em Casa. Publicada em Nova York, nos Estados Unidos, e lançada no Brasil pela editora Objetiva. Então vejam só, os animais eles podem então, de uma forma muito interessante, captar os nossos pensamentos, captar as nossas emoções. Por isso que quando a gente fala do nosso trabalho de assistência espiritual aos animais, e que infelizmente ainda tem alguns companheiros espíritas que se dizem contra esse tipo de trabalho, os animais eles têm a capacidade muitas vezes de nos levar a uma casa espírita através das suas ações, através das suas vibrações, através dessa comunicação telepática que muitas vezes a gente não consegue entender plenamente, ou a gente gostaria que fosse de uma forma mais verbalizada, mas através, às vezes, de uma doença em que acaba surgindo um animalzinho, ele acaba servindo de instrumento para nos levar à busca de uma ajuda espiritual. E tudo isso por conta dessa comunicação, desses laços que nós criamos com eles. Laços fantásticos que quem tem essa possibilidade, né, de conviver com o animalzinho sabe o quanto é gostoso e o quanto é harmonioso essa convivência com eles. Então, quer saber o que o seu animalzinho está pensando ou querendo te falar?
olha bem nos olhos dele, pare bem e fique observando ele. Tente se comunicar em pensamento com ele. Tenho certeza que as nossas vibrações, as nossas emoções serão muito mais sentidas por eles do que se a gente verbalizar. Até porque, se a gente fala muita coisa, talvez eles não consigam, eles não têm a capacidade de conseguir captar tudo aquilo que a gente está querendo dizer. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo do meu cachorrinho chorão aqui. Quando ele tem uma bolinha preferida. Ele tem várias bolinhas, mas uma delas é a preferida dele. E às vezes ele larga aquela bolinha pelo quintal e ele fica, sabe, numa aflição tremenda, né? Porque ele não tá com aquela bolinha dele. E aí eu falo para ele, chorão, vai pegar a bolinha. Procura a bolinha. Bolinha. E vou falando várias bolinha. Ele vai atrás e acha a bolinha. E assim, com várias outras situações no nosso dia a dia. Então, não tentem falar muito. Falem pouco, mas de forma objetiva, mas principalmente de uma forma assertiva, para que o seu animalzinho consiga entender. E às vezes, se você não quiser falar nada, pense algo e direcione esse pensamento para ele. De alguma forma ele vai captar a sua emoção, a sua vibração. E quem sabe a gente consiga de alguma forma também entender as vibrações que eles estão mandando de volta. Por que não? É uma possibilidade, né? Essa relação muitas vezes nos proporciona isso, quando é uma relação muito forte, muito afetiva, laços que se criaram de uma forma muito intensa, um laço intenso, uma vibração intensa, a gente consegue às vezes coisas que a gente nem imaginava. Para finalizar esse primeiro programa, aqui um textinho aqui do Livro dos Médiuns, no capítulo 22, da mediunidade dos animais. Fora mesmo necessário supor-lhes para algumas experiências um dom de segunda vista, superior ao dos sonâmbulos mais lúcidos. Então o próprio Kardec já nos deixou aqui, nas entrelinhas, que os animais possuem capacidades, muitas vezes, que a gente não crê, que a gente às vezes acha que eles não são capazes de ter. É claro, deixamos muito claro aqui, os animais eles não podem ser médiuns como nós, e a gente vai falar aqui em outros programas também. Mas eles têm capacidades que muitas vezes ultrapassam os limites da nossa compreensão. A gente para, olha e vê, puxa, como é que o animalzinho está pensando ou fazendo isso? Porque eles têm uma capacidade muito acima da nossa e que a gente ainda está longe de entender em alguns aspectos. Então esse foi o nosso primeiro programa, Estudando Marcel Benedetti, espero que tenham gostado. Todas as semanas estaremos aqui reunidos e estudando um pouquinho sobre a espiritualidade dos animais, junto com o nosso querido irmão Marcel, e que ele receba do plano espiritual todo o nosso carinho, todo o nosso amor e toda a nossa gratidão. Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau!